pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho aqui algumas mulheres incríveis que participam da construção do Open Banking Brasil. Eu vou começar me apresentando e passo a palavra para cada uma delas poderem se apresentar também. Eu sou a Natália Cruz, eu sou Head de Open Finance na Sensidia, eu sou responsável pela iniciativa do Open Finance, acompanho alguns projetos, iniciativas de clientes, e a parceria da Sensidia com a Chicago Advisory é uma delas, para atuarmos juntos no GT de especificações do Open Banking Brasil e nesse desafio que é construir as APIs da melhor forma possível, no padrão esperado de qualidade, e que todas as casas consigam se beneficiar dessas APIs. Bom, oi pessoal, por favor, cada uma de vocês pode se apresentar. Vamos começar pela Fabrícia. Oi, sou a Fabrícia, atuo junto ao time da Sensidia, no GT de especificações, onde a gente ajuda a construir as APIs regulatórias, propondo boas práticas, revisando cenários, possibilidades e também na construção de massas de dados. Olá, pessoal, meu nome é Alice Picon, eu trabalho no Itaú, numa área de gestão do programa Open Banking, e eu estou no GT Especificações representando a cadeira Febraban, contribuindo aí na elaboração das melhores APIs para o nosso programa, para o nosso arrojado programa de Open Finance. Olá, pessoal, eu sou a Angélica, eu represento a Chicago Advisory Partners, nós somos parte do secretariado do Open Finance, mas o nosso papel principal aqui dentro é apoiar o Open Finance com um trabalho de gestão, PMO. Eu estou alocada no GT Especificações, que inclusive é um que a Alice faz parte. Nós apoiamos para que os grupos técnicos que estão presentes consigam chegar nas boas práticas, desenvolvendo as APIs conforme a solicitação desenvolvida pelo Bacen para o Open Finance. Legal, pessoal. Obrigada pelas apresentações e muito obrigada pela participação de vocês. É uma honra estar aqui ouvindo o que vocês têm para trazer e toda a experiência que vocês têm colocado na implementação do Open Banking Brasil. Bom, então, falando de Open Banking Brasil, vamos fazer um overview do que a gente já viu até o momento, São 4 fases sendo implementadas. Fase 1 ali com compartilhamento de informações Open Data, com produtos e serviços, também as APIs de métricas que as instituições precisam reportar para o Banco Central, para o ecossistema como um todo, Fase 2, a gente vai falar agora sobre Customer Data, compartilhamento de dados dos clientes, com dados cadastrais, conta, cartão, operações de crédito, e é aí que entra o consentimento do cliente. Nenhuma dessas informações pode ser compartilhada sem que o cliente final dê o seu consentimento. Fase 3 é o que a gente tem trabalhado bastante na especificação e construção, que é a implementação da API de pagamentos e a integração com diversos métodos, começando pelo Pix e Pix Agendamento. Futuramente a gente vai ter integração com boleto, TED, TEF e outros métodos que podem surgir. Fase 4, começa o Open Finance. Então a gente vai falar de investimentos, de câmbio, seguros principalmente, e novos produtos e serviços. Bom, pessoal, então eu imagino que esse escopo gigante tem alguns desafios para implementação para vocês, Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre desafios de implementação e o que vocês veem da experiência até o momento, Comparando com Reino Unido, o que foi feito já e o que o Brasil já aprendeu e tem trazido na implementação. Acho que vou começar com você, Fábio. O que você acha? Tudo ótimo. A gente tem um prazo regulamentado pelo Bacen super arrojado e desafiador. E ainda assim, a gente está bem à frente do Reino Unido, que foi onde a gente se baseou para construir o Open Finance brasileiro, porque eles levaram 3 anos e meio para desenvolver e disponibilizar dados, e a gente já tem vários dados disponíveis, já tem instituições financeiras que já estão utilizando, que já estão consultando, transitando, e já está funcionando no Brasil. Então, a gente se baseou na experiência do Reino Unido para construir o Open Finance brasileiro, mas a gente já passou o Open Finance inglês
porque eles levaram 3 anos e meio para desenvolver e disponibilizar dados, e hoje a gente já tem bastante informação e dados circulando no mercado financeiro brasileiro através do Open Banking, né? Então, e também a gente disponibilizou cartão de crédito, que são dados e informações que não foram disponibilizados no Open Finance inglês. Então, a gente já está bem à frente em tempo e em abrangência também do que já foi o nosso modelo. Perfeito. E eu adicionaria também, Fábio, a questão de termos novos itens trazidos para o contexto Open Finance, como seguros. A inovação que o Brasil está trazendo na implementação do Open Insurance. Até mesmo na questão dos investimentos, o Open Investment também na fase 4, e a questão do câmbio. Eu já vejo alguns movimentos sendo falados por aí, né, muito direcionados pelo mercado, como o Open Health, as empresas de saúde olhando para o que está sendo feito no Open Banking e traçando ali padrões que podem ser implementados também no Open Health. Então, muito interessante o fato de que o Open Banking Brasil está estimulando outras indústrias a se modernizarem também. O Open Insurance brasileiro é o primeiro do mundo a compartilhar essas informações no mercado de seguros. Não tem como a gente aproveitar outras experiências como a gente fez com o Reino Unido, porque nós somos os primeiros, nós somos as referências, né? Então, também é um destaque de uma coisa que não tinha sido feita ainda no mundo. Eu ia complementá-las aqui, né, só dizendo que eu acho que, por enquanto, né, no momento em que a gente está passando agora, aqui na nossa evolução do Open Finance, a gente tem a troca de informações através das APIs que foram construídas, majoritariamente aqui entre as grandes, por enquanto, né, os grandes bancos aí, né, os participantes obrigatórios, digamos. Mas a partir do momento que eu tenho essas interfaces padronizadas disponíveis no mercado, eu posso alavancar a participação, enfim, de outros players aí, que não necessariamente somente as instituições financeiras, né? Acho que isso é um grande passo aqui em termos de evolução que o Open Finance também vai proporcionar e que, é claro, um dos propósitos do programa também. Perfeito, Alice, obrigada, muito bacana. E continuando ali nessa questão dos desafios de implementação das APIs no Open Banking Brasil, queria ouvir um pouquinho de vocês, como tem sido a dinâmica do GT, o que vocês têm visto de desafio, de fato, na implementação, e, enfim, como tem sido quebrar esses desafios, né? Eu vou contar um pouquinho aqui, eu acho que da experiência, né, e até como é que a gente evolui aqui quando a gente vai criar uma das APIs, né. Primeiro que tem a questão de escopo de dados, né, o Bacen, através de norma, eles nos diz o que ele espera de escopo mínimo, né, em relação aos produtos que serão compartilhados, mas a partir do momento que a gente começa a se aprofundar, né, eu acho que, claro, as cadeiras fazem o seu exercício interno primeiro, né, mas quando a gente leva essas discussões para o GT, é que a gente aí começa assim, a se aprofundar nos detalhes e complexidades que cada um desses produtos nos traz. Então, o bacana é que a gente tem a visão das diferentes cadeiras, né? Então, a gente tem desde grandes bancos participando, que já tem uma grande gama de produtos aqui, como a gente tem instituições menores, né? E mais focadas, às vezes, em um nicho específico. Mas é bacana que todo mundo traz o seu ponto de vista e a gente chega num escopo que é o que a gente considera o melhor aqui para o programa e, consequentemente, vai ser aqui para o nosso consumidor também. E é claro que, assim, a ideia aqui é que essas APIs sejam evolutivas também, né? Então, se com o passar do tempo a gente chegar à conclusão que novas informações podem ser agregadas, por exemplo, acho que a gente continuará evoluindo nesse sentido. Bacana, pessoal. Muito obrigada, Alice. Eu também queria explorar, você comentou sobre a evolução das APIs e o fato de todas as casas presentes ali no GT poderem se manifestar, poderem colocar seu voto e sua opinião. Isso me passa uma impressão de que, uma percepção de que, de fato, é uma iniciativa democrática, não só para as pessoas, para o consumidor final, mas sim pelos participantes que estão construindo esse ecossistema, né?
E eu queria também explorar a sua visão, Fabrício, sobre a integração dessas casas, quando elas forem fazer testes entre si, a questão da geração de massas, o conteúdo que a gente tem explorado também nesse GT de especificações, como que isso está beneficiando as casas? A gente constrói essas massas, cria em personas, cenários fictícios, constrói essas massas baseadas nas APIs regulatórias, que é o foco do GT, né? Essa especificação, campo a campo, para que serve, se é obrigatório, se não é, qual a descrição que esse campo vai ter. A gente constrói toda uma massa de dados de aplicação dessas APIs baseada nessas personas e cenários. E aí, quando é passado para a consultoria que faz esses testes de conformidade, dentro de todas as IFs participantes, essas massas são aplicadas na ferramenta, né? Então, todas as instituições financeiras acabam passando por esses mesmos testes com as mesmas massas para validar a sua conformidade diante da regulação. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa padronização e que a gente consiga ter essa qualidade igualitária, né? Todos precisam estar atendendo esses requisitos. Eu fico imaginando a complexidade que é ouvir todas essas vozes diferentes, entrar num consenso, né? E também chegar no melhor resultado possível, de fato beneficiando quem vai utilizar o produto no fim do dia. E Angélica, me conta um pouquinho a sua percepção de integração das casas, como que fica a questão da interoperabilidade, o que você pensa sobre isso? Bom, como tudo que foi dito até agora, realmente existe, né, essa necessidade de conversa com os grupos para entender as necessidades, né, como fazer para trabalhar os dados, né, para que eles se conversem. Nós temos, inclusive, fizemos recentemente uma grande revisão voltada para que isso acontecesse, né, para analisar os pontos onde algumas casas estavam tendo problemas. Quando eu digo casas, eu estou querendo dizer as instituições financeiras. Quando essas instituições financeiras têm algum problema, né, de conversa, de compartilhamento de dados. Então, todos os esforços estão voltados para que funcione da melhor forma, para que esse ecossistema seja o mais fluido possível, né? Inclusive, esses foram o último projeto grande aqui dentro, né, junto com o GT Especificações, para fazer com que essa interoperabilidade aconteça. É um desafio, né? É um desafio juntar todo esse monte de casas, de pessoas com perspectivas diferentes dentro de uma mesma meeting e debater opiniões e buscar informações e tentar entrar num consenso ali de votação para fazer uma definição. Mas a gente tem aí a Angélica, que faz uma mediação bem interessante e as coisas funcionam e a gente está conseguindo construir um Open Finance muito bacana. Isso. Eu acho que aqui, né, uma das riquezas, como a gente disse, além de ter representatividade desde, enfim, instituições menores como instituições grandes, a gente também sabe que temos instituições que estão há muitos anos no mercado, temos instituições mais jovens. Então, acho que são níveis de maturidade tecnológica distintos também, né? Eu quase que me arriscaria a dizer que o Open Finance, inclusive, deve estar acelerando a modernização aqui de muitas casas, né? Porque para que a gente consiga atender aqui os requisitos de disponibilidade, SLA e tudo mais, a gente precisa já estar bem preparado para conseguir expor as informações aqui. E até mesmo, Alice, eu complementaria com as questões de segurança. A gente estava debatendo mais cedo sobre a quantidade de requisitos complexos de segurança que as instituições financeiras precisam garantir, dado que a gente vai compartilhar informações sensíveis relacionadas ao cliente. Como a gente debateu no início, o Open Banking Brasil, ele herdou alguns dos requisitos do Open Banking do Reino Unido,
também do Open Banking australiano, e os requisitos de segurança também foram foram analisados para a gente considerar no nosso Open Banking também. Então, questões relacionadas ao FAP, RW, assinatura das APIs, o DCR, para que seja feita ali a geração dos clients IDs para os clientes. Sim. Eu acho que essa questão de segurança aqui, ela é bem sensível, né? Inclusive, dos comentários que a gente ouve do público em geral ao Open Finance, acho que uma das maiores questões geralmente é segurança, né? Nossa, mas eu vou compartilhar meus dados assim de uma instituição com outra, isso não é perigoso? Esses dados não podem vazar, enfim, né? E aqui eu acho que a gente até pode passar essa imagem de que sim, é seguro. A gente reaproveitou aqui de boas práticas e protocolos que já foram usados no Reino Unido, por exemplo, trouxemos para cá, então sim, é seguro, as casas têm que passar por uma série de certificações de segurança e, enfim, eu acho que tá funcionando bem. Claro, como a Angélica comentou, a gente tem questões, né, que conforme o projeto está no ar, a gente começa a observar, né, mas a segurança, a gente pode ver que não houve nenhum problema nesse sentido até o momento. Até porque a gente tem o GT de especificações, mas a gente tem também um GT que é um grupo de trabalho de segurança, a gente tem grupo de trabalho de usabilidade, a gente tem grupo de trabalho de arquitetura, então a gente tem um ecossistema muito grande de pessoas trabalhando para construir um sistema realmente bom para o consumidor. Com certeza, eu acho que isso é bastante importante, né? Como eu disse, por exemplo, eu represento uma cadeira no GT Especificações, né? Mas aqui mesmo, na instituição em que eu trabalho, a gente tem vários representantes nesses diversos grupos, né? Então, segurança é um deles, arquitetura é outro, acho que a gente trabalha ali muito junto também com o GT de arquitetura, mas isso é bacana. Então, a gente tem pessoas preocupadas, né, focadas, usando a sua especialidade para discutir cada um desses assuntos. Perfeito. E eu também complementaria, até na sua visão, Alice, que você trouxe no início da nossa conversa, sobre as APIs evoluírem. A gente passou recentemente por uma revisão das APIs que já estão publicadas em produção para, de fato, trazer melhorias. E com a revisão dessas APIs, a gente também vai trazer uma recertificação para as instituições financeiras. Então, é importante a gente frisar que, além das melhorias que vão ser constantes, a preocupação com a segurança é tão grande que a gente também garante que as casas se recertifiquem e estejam compliance com tudo que a regulação nos pede. Então, sobre esse ponto da certificação que a Natália falou, eu acho que sim, né? A cada nova versão que a gente tiver das APIs, a gente tem que ter uma nova certificação, mas é interessante trazer também que a ideia não é que a gente só passe por certificações quando houver novas versões de API, mas que isso seja parte do processo regular aqui de funcionamento do ecossistema, né? Até para que eu garanta sempre que as instituições participantes estão aderentes aos requisitos desenhados. Perfeito. E Angélica, com relação aos números que a gente tem visto já de transações, como é que está a adesão ao Open Finance, na sua visão? Bom, eu entendo que está sendo super bem aceito, né? Nós temos aí, conforme a última divulgação do Bacen, mais de 317 milhões de calls bem-sucedidas. Então, isso só mostra que a partir do momento que os dados, né, o dono do dado agora, que é o cliente, a partir do momento que ele teve esse poder de compartilhamento, ele está usando bastante, né? Então, eu entendo que a adesão está sendo super positiva e, aparentemente, tudo só tem a aumentar, né? Como a gente vê, está só no início, muitos nem conhecem ainda o projeto, ele é uma novidade, né? Então, eu mesma, às vezes, quando cito onde eu trabalho, as pessoas me perguntam onde. Então, entendo que é a novidade do momento, logo vai ter muito mais compartilhamento. Nós já temos um número bem grande, né? Isso foi só em maio, os 317 milhões. Então, entendo que o aceite realmente está sendo muito positivo, né? Eu concordo com você, Angélica, e eu também vejo que a gente está falando mais sobre o tema para o público final. E aí o público final se acostuma com a ideia,
vai se acostumar com o ato de compartilhar suas informações, porque ele vai ver o benefício que tem por trás, né? Novas ofertas de produtos e serviços, as instituições vão trabalhar bastante para garantir que esse cliente final continue na sua casa. Aqui o que eu ia dizer é que eu acho interessante também para o público em geral, né, saber que para que ele consiga compartilhar os dados dele com uma instituição, ele não precisa ali ter um relacionamento já com aquela instituição, né? Ele pode ser cliente, enfim, de um determinado banco, não ter um relacionamento com outro e ainda assim ele consegue compartilhar as suas informações com esse outro banco do qual ele não é cliente. E como a Angélica falou, só para contribuir aqui também, né, eu acho que quanto maior a adoção aqui, maior a possibilidade de melhores condições na contratação de produtos, né, novos serviços aqui, imagino que muitos nasçam aqui, né, conforme as instituições comecem a conhecer aí melhor os seus clientes e os não clientes também, enfim, acho que isso vai possibilitar aqui a construção de novos produtos e melhores condições para o consumidor brasileiro de forma geral. Eu acho interessante a gente colocar também que é muito interessante para o cliente, para o consumidor final, com certeza é o maior beneficiado de todo esse projeto. Mas é muito favorável também para a instituição financeira, que vai conhecer de fato quem é o cliente, o histórico financeiro dele, o histórico de produtos dele, e poder oferecer um produto que de fato faz sentido para aquela pessoa, e não um produto tabelado, e aí assim consegue valorizar melhor aquele cliente e fidelizar ele melhor dentro da casa, né? Sim, com certeza. Acho que aqui é cada um de nós utilizando os nossos dados a nosso favor, né? Então, é o nosso histórico financeiro, nossa vida financeira, e a partir do momento que a gente está ampliando o escopo para finance, né, começa ainda a trazer todos esses novos produtos, investimentos e seguros e tudo mais, então, usar os nossos dados a nosso favor, eu acho que esse é o principal mote aqui do Open Finance. Nossa, que discussão rica, pessoal, e muito obrigada por trazer o ponto de vista de cada uma de vocês. Eu queria ouvir o que vocês têm de percepção para os próximos passos, o que vocês veem para o futuro e que mensagem vocês querem deixar para quem está assistindo a gente. Eu acho que aqui de próximos passos, né, enfim, a gente tem muita discussão pela frente, isso é uma certeza, né, com a maturidade até de uso, né, do ecossistema, acho que a gente muito provavelmente ainda vai ter aqui evoluções também, né, a serem feitas, sempre existe, né, acho que melhoria a gente sempre tem aí oportunidades de fazer, mas no geral, acho que é muito bacana estar tendo a oportunidade aqui de participar dessa discussão, né? Acho que com pessoas bastante especialistas no assunto, de outras casas, numa profundidade muito legal. Então, aqui eu acho que o negócio é usar e esperar que cada vez mais a gente tenha novos participantes, tanto falando de clientes, né, compartilhando as suas informações, quanto de novos entrantes aqui também como participantes do ecossistema, né? Que acho que é isso que vai trazer aí a riqueza que a gente espera com o programa. Sim, acho que a Alice já disse praticamente tudo. Realmente, sempre vão existir melhorias, os próximos passos acho que eu entendo que é mais voltado a isso, né, a ver o que o ecossistema precisa, qual que é a prioridade, quais são as melhorias que podem ser feitas, qual é o próximo produto que tem que ser desenvolvido, de acordo, né, com o cronograma que já foi até pré-estabelecido pelo Bacen. Entendo que cada vez mais teremos, né, adesão, que nem ela comentou, de outras instituições, com todos esses novos desenvolvimentos, inclusive com a fase 4, aí, que vai vir a questão dos seguros, previdência, enfim, vão ter muitos novos, e acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que para todos que estão trabalhando dentro do Apoio Finance, né, que entendam que, eu acho que eles já entendem, né, mas é só que tenham ciência de que algo do que está sendo construído agora, né, é algo muito grandioso e realmente
coloca o nosso país à frente de todos os outros que já estão ali com essas Open Banking, né, que inclusive foram utilizados como modelo. Então, acho que a mensagem é: continuem com um bom trabalho, né? Porque realmente a proporção que está tendo aqui no Brasil está sendo incrível. Eu vou reforçar, então, que conforme a adesão dos consumidores, das instituições financeiras, a gente vai aprendendo com essa adesão, com o uso, com a experiência, como que a gente pode melhorar, evoluir e até refinar as coisas que a gente idealizou para construir produtos novos e coisas novas. E a mensagem, a Angélica falou tudo, que tá um pedacinho de cada um, tá nesse Open Finance que a gente está desenvolvendo e construindo junto. E está sendo feito um belo trabalho em equipe. E eu também gostaria de trazer que eu vejo como tem sido o trabalho. A Sensidia participa com a Chicago Advisory, com essas mulheres aqui na implementação do Open Banking, de alguma forma, suportando ali a construção das APIs, e a gente vê que é um trabalho árduo, não é fácil, tem muita discussão, muito debate, mas que tudo isso é feito de modo a ter a melhor solução do Open Banking Brasil. E a gente já vê o quanto estamos influenciando novas indústrias a terem suas iniciativas open também. Eu vejo muita possibilidade de novos negócios, muita possibilidade de novas parcerias entre as instituições, que estão já nascendo a partir dessas discussões. As trocas que vocês têm tido são muito ricas, né? Então, temos as instituições S1 e S2, que são obrigatórias, trabalhando na construção desse escopo, e também interagindo com instituições de S3 a S5, instituições que não são, algumas instituições que não são obrigatórias, já atuando no próprio ecossistema e trazendo também sua perspectiva de implementação. Então, a troca é muito rica. Eu vejo que vai ser uma revolução, já está sendo uma revolução muito grande, e quero parabenizar vocês por fazerem parte dessa construção, porque eu sei o quanto é desafiador e o resultado que vocês têm alcançado até agora tem sido fantástico. Muito obrigada pela participação de vocês, foi uma discussão super rica, espero tê-las novamente em outras rodas de conversa que tivemos aqui no Apix. Obrigada!